Meu povo, nós também, como editora Santuário, temos aqui uma novidade, né, para ajudar você a conhecer melhor a sua igreja. Eu sempre digo, quando a gente conhece mais, a gente ama mais. Isso é com tudo na nossa vida. Portanto, nós trouxemos aqui o nosso querido Padre Inácio de Medeiros, missionário redentorista, que é diretor também da Rádio Aparecida. Muito bem-vindo, Padre Inácio. Então, como é que está a vida? Firme? Firme e forte. Você falou da editora Santuário, é importante primeiro lembrar para quem está nos acompanhando que se não tivesse editora Santuário, não teria rádio, não teria TV, não teria nada disso. A editora é a mãe de toda esta rede de comunicação que hoje os redentoristas cuidam aí para servir a todo o Brasil, né? É verdade. Olha, Padre Inácio, os redentoristas chegaram com toda força de vontade, lá em 1894, logo depois, 6 anos, já estava fundando ali uma editora, 4 anos depois, um seminário de formação. Então, esses missionários foram muito corajosos. E continuamos aí com os missionários corajosos. Antes, um pouquinho, eu gostaria que o senhor falasse, o povo conhece o senhor, mas um pouquinho da sua história. O senhor vem de onde? Dos seus familiares? Fala um pouquinho para nós. Eu sou nascido numa cidadezinha pequena do interior de São Paulo, lá pertinho do Mato Grosso, chamada Pirapozinho. Mas desde que eu era menino, a minha família se mudou para Presidente Prudente, né? É onde vive uma boa parte da minha família. Através das santas missões que aconteceram na minha cidade, eu me despertei para a vida religiosa, para a vida redentorista, e depois de passar por várias frentes de trabalho, Padre Queimado, o rádio ele me persegue, né? Do meu tempo de ministério sacerdotal e do meu tempo de missionário redentorista, uma boa parte foi trabalhando nas comunicações e trabalhando em rádio, né? Seja aqui em Aparecida, como também em Sacramento, como em Curitiba, na equipe de assessoria de comunicação das Santas Missões. Quer dizer, o rádio e a comunicação já me perseguem há muito tempo, né? E, Padre, eu queria que a gente falasse também um pouquinho do livro que o senhor está lançando, né? Tem essa veia para comunicação na rádio e também para escrever. Tem também o senhor estava contando, que é o primeiro livro, né, do senhor sozinho, né? Já escreveu outros livros em participação. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse livro, Concílios. O pessoal sabe, a minha primeira formação, Lê, é em História da Igreja. Eu sou formado em História da Igreja. Antes de me formar em Comunicação, lecionei muito tempo, seja aqui no Nordeste, em outros lugares. Gosto de escrever, tenho muitos artigos publicados no portal a12.com. Quem quiser ler lá os meus artigos, é só a12.com/igreja, tem muita coisa. E a editora Santuário lançou essa coleção que eu achei assim de uma felicidade muito grande, porque a maioria das pessoas não tem acesso ao conhecimento da história da igreja. E eu gosto de falar assim, Lê, a história é a mestra da vida. Por exemplo, para que eu conheça você, eu preciso conhecer a sua história, seu passado, tudo aquilo que fundamenta a Letícia de hoje, né? Assim também, para que eu gostei que o Padre Queimado falava antes do intervalo, nós conhecemos para amar, né? E para gostar mais. Eu gosto de dizer assim também, para vestirmos mesmo a nossa camisa de cristãos e de igreja. Então é uma coleção Tesouros da Igreja, numa linguagem assim muito simples, muito dialogante, né? Deixando para as pessoas, oferecendo para as pessoas coisas preciosas, tiradas do baú da riqueza da igreja. Eu tive a felicidade também de ser o primeiro livro que abriu essa coleção, né, Tesouros da Igreja. Já temos outro do Padre Paulo Carrara também, mas assim, eu quis traduzir em linguagem bem simples, bem acessível, e começando com esse acontecimento, com essa realidade tão forte, tão bonita, né, dos concílios e do sino da igreja, para as pessoas pudessem ter acesso a esse conteúdo também. Nós temos aqui o logo, né, dessa coleção. Todos os livros, mais de 10 livros que vão sair ainda, terão este logo aqui, né, dos Tesouros da Igreja. Então, o primeiro foi este, né, Concílios, exatamente isso. Quando fala concílios, né, Padre Inácio? Então,
em poucas palavras, palavras fáceis, né? Isso que nós estávamos comentando no início, né? Resumindo, Um minuto, aí fala assim, defina a Santíssima Trindade, que TV Aparecida acontece muito. Então, o senhor falar para o povo, né, o que são os concílios, qual a importância, né, de concílio na igreja? Primeiro que a gente está vivendo uma fase de sinodalidade. As pessoas já ouviram Bastante. e já tiveram muitas explicações aqui. Concílios e sínodos são grandes assembleias da igreja em que os representantes da igreja, encabeçados pelo Santo Padre, o Papa, se reúnem para tratar de assuntos relevantes para a história e para a caminhada da igreja. Os sínodos, eles podem acontecer em vários formatos, pode ter um sínodo diocesano, um sínodo provincial, pode ter um sínodo nacional. Os concílios também são assembleias maiores, das quais as mais importantes são os chamados concílios ecumênicos. O primeiro de Nicéia, em 325, e o último do Vaticano II, de 1962 a 1965. Né? E as decisões, tudo aquilo que o Concílio Vaticano II está implementando na nossa igreja, veio reforçada agora por esta realidade tão bonita da sinodalidade. Né? Traduzindo em língua de gente, sinodalidade é comunhão e participação. Quanto mais nós formos uma igreja de comunhão, de participação, uma igreja ministerial, uma igreja conciliar, porque estamos nos rastros do concílio, mais nós estaremos bebendo da fonte, mais nós estaremos bebendo daquela ideia, daquele conceito, daquela realidade que Jesus nos deixou, que é a igreja apostólica, né? Enraizada na herança dos 12 apóstolos, né? E esses concílios, o senhor falou que são grandes assembleias, só que duram anos, né? Muitas vezes um concílio são anos de preparação para sair um concílio. Exato. Por exemplo, o Concílio Vaticano II, ele foi convocado, ele foi anunciado pelo Papa João XXIII em 58, convocado em 59, teve uma fase de vários anos de preparação, aí envolveu as universidades, as dioceses, a igreja, todos os organismos de igreja do mundo inteiro, para começar em 1962. Né? Então, exige que se faça, até porque, por exemplo, no Concílio Ecumênico, participam todos os bispos da igreja. Então, suponhamos, se o Papa convocasse um concílio hoje, nós teríamos aí a participação de mais ou menos 5.500 bispos, mais teólogos, mais especialistas, representantes de outras igrejas. E você falou do Vaticano II, que teve uma peculiaridade, foi o primeiro concílio em que nós tivemos a participação organizada das mulheres. Porque a igreja era sempre assim, meio machista, meio clerical. Assim como o Papa Francisco abriu agora para a participação do sínodo, né? Da mulher enquanto mulher, mas depois como leigo. Igrejas evangélicas, igrejas ortodoxas foram convidadas a participar. Tudo isso você tem assim nesse livro. É pequeno, né, que eu quis fazer um livro bem acessível para as pessoas, um custo bastante acessível, para que você possa se aprofundar neste assunto tão importante. Essa é uma pergunta importante, exatamente. Quem pode comprar este livro? É para todo mundo que quiser ler, que tem curiosidade de aprender mais? Ou para universitários? Eu gosto de falar, se a história é a mestra da vida, nós precisamos conhecer, então, a nossa história. Todas as pessoas podem adquirir. Para quem é aqui da região de Aparecida, pode visitar uma das livrarias da editora Santuário, aqui no piso inferior do Santuário, na cidade do Romeiro, na Galeria Recreio, lá pertinho da Basílica Histórica. Ou então, para quem é de mais de longe, pode solicitar também pela internet ou pelo telefone, em horário comercial, né? 0800 016 0004, ou então pelo site editorasantuario.com.br. Já está sabendo tudo da editora. Então você vê aí então na sua tela, também tem esse QR Code, se você agora apontar o celular, né, para a tela, vai direto lá, né, para o link do site, você pode também fazer agora
né, você pode adquirir este livro neste momento. Olha, interessante também, as pessoas que estão vindo para cá em Romaria, né, encomende, fala, eu vi lá o livro do Padre Inácio, Concílios, quero aprender ou quero dar de presente para um seminarista, para um ministro, uma pessoa que gosta de estudar lá na minha comunidade, então você já faz aí a requisição, você fala para a pessoa que está vindo em Romaria trazer para você, viu? Com certeza vai dar muito certo. Olha, Padre Inácio. Que é um negócio legal, né? Às vezes, quando chega na época do Natal, a gente fica aquela dúvida, o que eu vou dar de presente e tal, né? Eu recomendo sempre a Bíblia de Aparecida, os livros da Editora Santuário. Para quem gosta de alguma literatura um pouco mais densa, os livros da Editora Ideias e Letras, né? Então é importante a gente criar esse hábito de leitura desde os petitiquinhos, né? Para que seja algo que cresça com a pessoa, né? Então, muito obrigado, Padre Inácio. Olha, esse é o primeiro dos vários livros que vão chegar aí dos tesouros da igreja. Quero ver depois você tirando uma foto da pilha de livros, né? Uma pilha de livros aí na sua casa, tá bom? Deus abençoe, muita paz, saúde e proteção a todos vocês que vão fazer leituras para se informarem melhor e se formarem melhor. Muito Fechando obrigado. só com uma propaganda, todos os dias de segunda a sexta na Rádio Aparecida, ao meio-dia tem o programa Os Ponteiros Apontam para o Infinito, herança do Padre Vitor Coelho. E nesses dias eu estou justamente explicando sobre os concílios. Aí você junta o útil e agradável, né? Faz assim, ó, TV ligada num lado, o radinho no outro e o livro nas mãos. Não tem melhor companhia, Exatamente. Né? Muito obrigada pela sua participação. Valeu, eu que agradeço Padre Inácio, de estar aqui com obrigada, vocês. viu?